haja o que houver, com força, coragem e fé. Mais uma vez teremos uma edição gravada do Papo das 9 em função do calendário de lançamentos do novo livro, Sabedoria no Dia a Dia, desta vez mais uma vez em São Paulo. Então, essa é a razão pela qual nós estamos fazendo o nosso papo ao vivo. E o tema que eu escolhi hoje foi muito cirúrgico do ponto de vista da minha percepção de como falar da nossa relação com o tempo. É algo terapêutico, em primeiro lugar, que remete a uma consciência necessária para que a gente entenda questões que, do meu ponto de vista, se bem assimiladas e compreendidas, elevam a capacidade da gente ter qualidade de vida. Não se angustiar, não permitir que a ansiedade se apodere de nós e que a gente consiga lidar melhor com uma variável inegociável do universo, que é a passagem do tempo. O tempo é irrefreável. E a gente precisa ter a consciência de que, se eu não tenho propriamente o controle da passagem do tempo, e não temos mesmo, é possível sim que nós tenhamos mais consciência e, por que não dizer, algum controle sobre como lidar com a passagem do tempo. Como a gente, com sabedoria, transforma aquilo que para muitos é motivo de ansiedade, angústia, um nervosismo, em algo que flua. O verbo fluir, ele é muito bem, eu diria, aplicado quando a gente fala de sabedoria na passagem do tempo, né? E aí eu vou recorrer ao livrinho novo. Eu já falei aqui que o Sabedoria no Dia a Dia homenageia os mais de 4 anos do Papo das 9, que desde a primeira edição, abrindo sempre os trabalhos, recorremos ao livrinho Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, que tem 288 mensagens. Bom, a proposta do livro Sabedoria no Dia a Dia foi: eu vou selecionar 32 dessas mensagens, e essas mensagens serão objeto, portanto, de uma digressão, como eu faço aqui sempre ao vivo, sem premeditar a página que será aberta, mas no livro que estamos lançando, eu tive o privilégio de escolher as mensagens que me apetecem mais e que ensejam reflexões que eu fiz com maior tempo e maior cuidado. Bom, Pastorino, das 288 mensagens de Minutos de Sabedoria, ele não tem 288 inspirações motivadas por 288 questões distintas. É interessante quando você pega esses livros de mensagens espíritas, você vai pegar, por exemplo, Fonte Viva de Emmanuel, psicografado por Chico, você vai folheando da primeira à última página, você vai ver a repetição de alguns assuntos que são abordados de forma distinta. Amor, perdão, compaixão, solidariedade, amizade, medo. Você vai ver como essas obras que trazem mensagens de sabedoria, elas têm, eu diria, e olha a expressão que eu vou usar, que é cara a quem está na área da educação, uma redundância pedagógica. Amor. Você vai ver o tema do amor abordado várias e várias vezes no livrinho Minutos de Sabedoria, e eu peguei carona aqui também, mas abordados de forma distinta. O mesmo se dá em relação a tempo, que é um assunto que me fascina, porque eu acho que encerra uma variável do universo fundamental para a gente se posicionar com inteligência e sabedoria no tabuleiro da existência. Eu diria que o tempo é o coringa do baralho. Olha só o prestígio que a gente está dando aqui para as questões alusivas à compreensão do tempo.
Pastorino aborda isso em várias mensagens e eu achei por bem, no livrinho que a gente está lançando, falar do tempo de formas absolutamente distintas. As abordagens são bem diferentes em 3 capítulos. O capítulo 13 desse livro intitula-se Desacelerar. O 22 intitula-se Tempo Certo. E o capítulo 31, A Hora é Essa. Então, eu vou aqui fazer hoje, nesse domingo, a abordagem sobre essa trilogia de capítulos que aborda um tema capital, do meu ponto de vista, para a compreensão das leis que regem a vida, o universo, que é o tempo. Eu vou começar pelo último capítulo citado por mim, chamado A Hora é Essa. É o capítulo 31. O capítulo 31 está na página 216, já está marcadinho aqui. Primeiro, eu vou fazer assim, os 3 capítulos do livro Sabedoria no Dia a Dia, eu vou primeiro pegar a mensagem do Pastorino que inspirou a redação do capítulo, tá bom? Fazer isso com os 3. A mensagem que inspirou o meu livro no capítulo 31, no livrinho do Pastorino, é a mensagem 154. Aspas para Pastorino. O minuto que você está vivendo agora é o mais importante da sua vida. Onde quer que você esteja, preste atenção no que você está fazendo. O ontem já fugiu das suas mãos. O amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente, porque dele depende todo o seu futuro. Procure aproveitar ao máximo o momento que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder para o seu aperfeiçoamento. Essa é a mensagem do Pastorino. Eu vou fazer aqui, de bate-pronto, algumas considerações antes de revelar para vocês, para quem ainda não tem o livro, a abordagem que fiz no capítulo. Essa questão da gente estar atento ao aqui e agora é de fato uma mensagem de sabedoria por várias razões. A primeira delas é uma questão de saúde. Quando você não está ancorado no momento presente, ou você está navegando num futuro que não chegou, e o nome que se dá a isso, invariavelmente, é angústia, porque você fica plasmando, fantasiando, idealizando algo, criando expectativas sobre algo, ou se divertindo, imaginando uma situação que não aconteceu e não necessariamente acontecerá, e isso demanda um consumo valioso de tempo, porque o tempo não para, e de energia. Não agrega, não soma, não faz diferença. E se a gente joga para trás o nosso foco no tempo passado, a gente incorre no risco de ser alguém saudosista. Você conhece essa expressão saudosismo? A pessoa vive do passado, ela acha que o passado era melhor, ela acha que os melhores tempos da vida, os melhores momentos da vida dela já passaram e ela, em certa medida, transforma o que já aconteceu, o que não tem como mudar, o que não tem como vivenciar novamente, não tem como voltar no tempo, como o eixo sobre o qual suas expectativas estão centralizadas. Qual é a sua expectativa? Não, eu estou bem aqui onde eu estou. Aonde? No passado. Vamos combinar? A gente não veio ao mundo para ficar só ouvindo flashback, que é uma expressão da minha geração. Flashback são as músicas que fizeram sucesso no passado. Tem muita gente que gosta de ficar ouvindo só as músicas do passado. Eu acho até que eu tenho um pouco essa pegada, para ser sincero com vocês e talvez um tanto contraditório. Tem músicas que eu adoro do passado e algumas músicas do presente que eu não... O que é sucesso, coisa e tal, eu não me identifico muito. Mas eu procuro estar antenado e gosto, me dá prazer quando eu tenho acesso a músicas novas, lindas, que me encantam, que me inspiram e que me movem. E que são músicas novas. A roda gira, mas a gente não pode ficar alheio às novidades. Então,
O capítulo em questão é esse, em que nós fazemos a digressão sobre a hora é agora. E aí vai outra reflexão minha sobre essa situação, que é a seguinte: tem muita gente que é ou não é espírita que se encanta com a possibilidade de fazer regressão de memória, terapia de vidas passadas, para tentar abrir a caixa preta dessas vivências que tivemos em outras encarnações, como se fosse um passeio turístico. Deixa eu ver o que eu fui. Ou então fica na expectativa um tanto superficial, banal, de se distrair ou se divertir tentando acessar esses arquivos, eventualmente na suposição de que foi coisa melhor do que é hoje. Eu já falei aqui, do ponto de vista espírita, a evolução é um processo contínuo e a gente não regride, certo? Quer dizer, na crença dos espíritas, não existe a marcha ré, percebe? Nessa encarnação, vou ser algo muito pior do que eu fui nas outras. Isso não é possível do ponto de vista do estoque ético, moral e intelectual de cada um. A gente vai ter hoje o extrato de todas as encarnações que nós já experimentamos. Você é a soma de todas as suas vivências hoje. Se você voltar no tempo, você vai acessar uma versão sua que não pode ser entendida como uma versão melhorada sua. Você hoje é a melhor versão de si mesmo, é isso que eu quero dizer. Muito bem. Terapia de vida passada, eu já disse, e no livro tem um capítulo que eu falo isso com muita assertividade, porque eu construí essa convicção ouvindo especialistas, inclusive terapeutas de TVP. Ela representa riscos. Ela só é indicada para quem efetivamente, a partir de uma anamnese feita pelo especialista, o profissional no assunto, de que ela representa uma possibilidade de melhoria das condições psicológicas, psíquicas, emocionais e até metabólicas a partir do acesso a vidas passadas por indução, não por hipnose. Eu não quero me alongar nisso. A hipnose é uma invasão. É você dar a chave do teu cofre para alguém que vai, à revelia de qualquer mecanismo de proteção natural, te colocar em contato com experiências que não, eventualmente, chegaram ao tempo de serem assimiladas por você de uma forma saudável. Bom, por indução é como se fosse assim, um sono induzido, né? E você permanecer, então, consciente, ou uma parte da sua consciência ainda está acesa, e é como sonhar acordado, numa comparação pobre. Agora, isso com orientação e isso com motivação, que não pode ser curiosidade, não pode ser, eu só queria saber quem que eu fui numa vida passada, vai por mim. Chegará um momento que essa informação virá a você, e esse momento será o momento certo, porque o tempo, olha que legal, apresenta para a gente as situações adequadas no momento certo. A natureza é sábia. Então vamos lá. Como é que eu fiz a digressão desse tema A Hora é Agora, inspirada na mensagem 154 do Pastorino? Eu homenageei uma obra que marcou muito a minha juventude. Ainda me sinto jovem, mas eu já fui mais jovem. A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, do filósofo alemão Eugene Herrigel. Esse livro é fantástico. E ele tem tudo a ver com essa mensagem do Pastorino. Em que sentido? E a história é real. Um professor alemão, professor de filosofia da Universidade de Tohoku, ele permaneceu uma temporada trabalhando no Japão e nesse período ele achou que deveria fazer uma imersão no universo do Zen budismo. E a forma que ele encontrou para acessar essa vivência Zen, um outro olhar e uma outra sensibilidade sobre a consciência e a sua relação com o tempo, podemos dizer assim, o aproximou de um curso de arco e flecha. Olha que interessante.
Esse professor de filosofia alemão, no Japão, resolveu fazer curso de arco e flecha, mas ele não tinha nenhuma afinidade com esse esporte, né? Do arqueiro, né? Acertar o alvo. Não. É porque ele recebeu a informação de que seria possível vivenciar o Zen budismo a partir das aulas de arco e flecha. E aí, na introdução da obra que eu estou citando, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, um autor importante de livros de Zen budismo, o senhor D.T. Suzuki, explica o que é o exercício do Zen budismo, que é esse vivenciar o aqui e agora no nível mais, eu diria, exacerbado. É você estar completamente antenado no momento presente, que não precisa ser um objetivo de vida nosso, não é o meu, por exemplo, nesse nível de profundidade com que o professor alemão realizou a imersão com o arqueiro professor de arco e flecha. Diz o senhor Suzuki, quando a gente reflete, quando refletimos, quando conceituamos, o inconsciente primário se perde e surge o pensamento. Devemos reconquistar a ingenuidade infantil através de muitos anos de exercício na arte de nos esquecermos de nós próprios. Nesse estágio, o homem pensa sem pensar. Uma vez que alicerce esse estado de evolução espiritual, ele se torna um artista zen da vida. Mais uma vez, eu não estou fazendo aqui apologia do zen budismo, cada um busca o caminho com o qual tem afinidade. Eu estou lembrando que existe uma forma de você ancorar a tua consciência no aqui e no agora, e esse é um momento muito, para quem vivencia essa experiência, interessante. No caso do arco e flecha, significa que você vai estar completamente desonerado de qualquer estresse de não acertar o alvo. Você e o alvo são uma coisa só. Então, o professor do filósofo alemão, ensinando ele o Zen budismo através da prática de arco e flecha, não errava um tiro de flecha, né? Era tudo no alvo, tudo no alvo. Isso não é um talento, uma destreza. O professor de Zen budismo atribuía isso à capacidade que ele teve, com muito exercício, de se desonerar de qualquer perturbação, qualquer distração, qualquer coisa que afugentasse o pensamento dele, exceto acertar o alvo. É muito interessante. É outra cultura, outra filosofia, mas eu achei por bem lembrar que isso existe. Abro o capítulo falando disso, e aí a gente começa a fazer a digressão sobre a necessidade da gente se dar conta de que, em boa parte do tempo, ao longo de um dia, nós não estamos vivenciando o aqui e o agora. E isso, invariavelmente, significa perda de tempo. Quando você vai distraidamente, vivenciando algo que não é o momento presente. Eu cito aqui uma frase do grande escritor, ensaísta, francês de todos os tempos, Victor Hugo. Eles chamam assim os franceses. É Victor Hugo. Victor Hugo. Nada é mais poderoso do que uma ideia que chegou no tempo certo. O tempo certo das coisas. O tempo certo é o momento presente. Em inglês, eu faço essa citação, existe uma palavra chamada timing. Timing. Normalmente, essa palavra em inglês significa a noção de que essa pessoa tem timing. O que ela tem? Ela tem a percepção certa do que fazer no tempo. Ela tem a resposta, ela tem a presença, ela tem a vivacidade para realizar no momento presente, no aqui e no agora, aquilo que lhe é possível num nível máximo de rendimento. Tem timing, o tempo certo. Muito bem, esse, em resumo, que eu não vou ler o capítulo todo, está aqui no capítulo 31, a hora é agora. Os capítulos são sempre precedidos de um texto do Pastorino que está aqui, e depois a digressão que a gente faz que está dentro
no miolo do capítulo. Estamos hoje falando no Papo das 9 especial de domingo sobre um tema capital na área da filosofia, da espiritualidade, do autoconhecimento, que é tempo. E aí eu vou para outro capítulo. Deixa eu ver aqui. Tenho duas opções. Para qual delas agora eu vou? Já que eu falei no tempo certo das coisas, eu vou para o capítulo 22. Porque o capítulo 22, ele fala exatamente disso. De outra forma, ele é precedido do seguinte texto do Pastorino, que é a mensagem 79. Olha que legal. Outra forma da gente pensar, refletir sobre o tempo, dentro da perspectiva que eu estou chamando de redundância pedagógica. Uma mensagem só resolve? Não. Porque nós somos alunos irrequietos. Isso na escola, isso na universidade, a gente precisa estudar, ler de novo, fazer exercícios para sistematizar a lição. Então tem outro capítulo intitulado Tempo Certo, que Pastorino diz assim: tudo tem sua hora própria. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Se em certas horas precisamos receber, não se esqueça de que noutras horas teremos a obrigação de dar. Ajude, pois, mas sem querer se substituir a quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de dar e de receber. Você viu como a pegada é diferente? É outra leitura da questão do tempo. Tudo tem a sua hora própria. Tem a hora de dar e tem a hora de receber. Aprenda com a natureza. É o que o Pastorino está dizendo. Na minha digressão desse capítulo no livro Sabedoria no Dia a Dia, eu faço menção a diferentes conteúdos importantíssimos e referenciais para a gente ter o melhor entendimento do que Pastorino quis dizer. Do meu ponto de vista, eu fiz essa citação em várias edições do Papo das 9 nos últimos 4 anos. Nós temos em forma de poesia no Velho Testamento, em Eclesiastes, a maravilhosa abordagem sobre o tempo certo de cada coisa, né? Então lá, cada coisa tem o seu tempo próprio, a hora de semear, a hora de colher, a hora de rir, a hora de chorar, a hora da paz e a hora do conflito, porque na dinâmica da vida tudo tem o tempo certo de acontecer. Isso, gente, está imortalizado da forma esteticamente mais inspiradora, profunda, fácil de entender. No Velho Testamento, Eclesiastes. Quem passa os olhos por ali tem muitos motivos para, eu diria, se deixar contagiar por esse ensinamento, sair dessa experiência melhor do que entrou. Você aplaca a ansiedade. Você deixa de querer ter a regência de tudo o que ocorre na tua vida. Eu conheço muita gente, devo dizer para vocês, não vou dizer nomes, pessoas mais ou menos conhecidas, que sofrem muito porque não respeitam a dinâmica própria do tempo. São pessoas, por vezes, que deixam de acreditar numa força superior ou num Deus porque entendem que Deus lhe despreza, Deus não lhe ouve nas suas preces, porque o que você está pedindo para acontecer não está acontecendo. Então você mede Deus pela tua régua e acha que a melhor forma das coisas acontecerem é no teu tempo, do teu jeito. E isso, especialmente na literatura espírita, é muito curiosa a abordagem da doutrina espírita sobre isso. Quando a gente desafia o Criador dizendo assim: eu não acredito em Deus porque Deus nunca me ajudou. Deus não me livrou dessa doença, Deus não me livrou do desemprego, Deus não me livrou dos dissabores das minhas relações interpessoais, da agonia
da minha vida. E aí a gente vai perceber, dentro da perspectiva, repito, espírita, que tudo tem o tempo certo de acontecer. E essa encarnação da gente ocorre no tempo certo. A gente não veio ao mundo a passeio, a gente não caiu por acidente num corpo de carne no mundo material. Isso não é obra do acaso, isso não tem a ver com sorte ou azar. Está ocorrendo no tempo certo. E a gente precisa, de alguma forma, ter a consciência de que se algo não acontece de conformidade com os nossos desejos, nossas expectativas, dentro de uma visão de crença ou de fé, Deus é quem sabe. A sabedoria popular cunhou essa frase: Deus é que sabe. A minha parte eu estou fazendo. Se ainda não aconteceu aquilo que eu queria que acontecesse, eu não vou atribuir a Deus, porque é uma visão muito, me permitam dizer, ancestral, quase primitiva da ideia de Deus, um Deus antropomórfico, como se fosse alguém na tua frente, normalmente de cabelos e barbas brancas, né? Você olha, Deus, quebra o meu galho aí, abre esse caminho, me arruma um emprego melhor, essa pessoa que me apoquenta, tira ela da minha vida. E a gente vai percebendo, quando a gente entende que as coisas estão encaixadas no devido tempo, que aquilo que diz respeito a Deus está ocorrendo no tempo certo. E são impulsos para que a gente se mova em certas direções que normalmente, sem episódios de dor e do sofrimento, nós não escolheríamos aquilo que no médio e longo prazo nos convém. Ah, eu não quero ir ao dentista porque o dentista me causa dor. Aí a criança reza para Deus: Deus, me livra do dentista porque o dentista é desprazeroso, me faz sofrer. Aí a mãe, o pai, o responsável levam no dentista e fala: Deus não existe porque não atendeu ao meu desejo. E eu vou sofrer na cadeira do dentista porque eu não gosto de tomar anestesia, não gosto de ver aquela broca no meu dente, depois quando passa a anestesia fica doendo, sabe aquelas coisas? Aí você vai entender, Deus não é justo porque eu fui ao dentista e sofri. Aliás, perdão aos dentistas, eu sou grato a todos os dentistas, graças a Deus, quem tem o privilégio de ir ao dentista consegue ter mais saúde, né? Só fazendo esse parênteses que eu não quero estigmatizar o dentista, é apenas um exemplo. E aí, quando você tem essa compreensão, eu posso ter alguma experiência que não é muito prazerosa no curtíssimo prazo, mas eu estou fazendo algo que mais para frente resultará em benefício. Mal comparando, perdoem a comparação pobre mesmo que eu dei aqui com o sofrimento na cadeira do dentista, o que a gente está falando é a sabedoria do tempo certo das coisas. Eclesiastes fala sobre isso, mas não apenas. No capítulo, e aí foi a contribuição de Cláudia, que estuda filosofia e adora filosofia grega, kairos. Kairos é a palavra em grego que designa exatamente o tempo certo de cada coisa. Então você vai ter Eclesiastes e vai ter lá a filosofia grega. Kairos. Isso vem de longe. Diversas culturas reportam o tempo certo das coisas. A gente também, no capítulo, aborda, no Brasil, as tradições, a cultura indígena. É interessante, os povos originais, não apenas do Brasil, mas os povos originais têm uma característica interessante, essas culturas indígenas brasileiras, por exemplo, de você sincronizar com os ciclos da natureza as decisões e a sua postura diante da vida, o tempo certo das coisas. A natureza tem o seu ciclo e esse reloginho da natureza também influencia a minha vida. É muito bonita. Eu tive, dias atrás, na cerimônia de posse belíssima, histórica, do primeiro indígena na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. O nome dele é Ailton Krenak, e é uma pessoa que eu tenho o privilégio de ter como amigo. E Krenak levou para a Academia Brasileira de Letras exatamente uma visão não linear, um pensamento não linear, e uma perspectiva de passagem do tempo
diferente daquela que nós, que somos egressos a partir do advento da chegada dos portugueses, a cultura europeia que predominou e predomina na nossa cosmovisão de tudo, né? Com muita força, tem muita força essa visão ocidental europeizada dos colonizadores brancos. Krenak representa, em certa medida, uma ruptura nesse pensamento e uma forma de ver a passagem do tempo que flui. É outra forma de lidar com o tempo. Então, no capítulo que aborda esse assunto, eu também cito Kardec, o codificador da doutrina espírita, na Gênese, quando ele diz: o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista de duração. Para ela não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Isso é Kardec. Também faço a citação de Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Agora é o Tempo. Tem uma passagem que diz, está aqui no capítulo do livro, capítulo 22. Olha quantas vezes ele usa a palavra tempo num parágrafo. Emmanuel, pela psicografia do Chico. O tempo voa e todos aspiramos a encontrar na menor parcela de tempo a informação ou o esclarecimento rápidos que nos amparem nos estreitos pedaços de tempo de que dispomos, de modo a saber como aproveitar o tempo nas conquistas espirituais que se nos fazem necessárias. E aí eu faço aqui no capítulo também uma reflexão sobre o livrinho Minutos de Sabedoria. Por que desde a pandemia a gente adotou esse livro? Poderia ter adotado também qualquer outro livro com mensagens de sabedoria. Por acaso eu escolhi esse e acho que fiz uma boa escolha. Por que desde a pandemia, e já se passaram mais de 4 anos, e durante quase 2 anos a gente fez isso todo dia, eu resolvi abrir o Papo das 9 ao acaso com um Minuto de Sabedoria? Porque isso daqui representa, do meu ponto de vista, uma trégua na rotina, normalmente atribulada, e mesmo no período que a gente ficou confinado em casa, isolamento social, aguardando vacina, etc., em sofrimento, todos nós, pela proximidade da morte e o risco do vírus determinar uma internação, intubação, eventualmente óbito, e muita gente fez a passagem durante a pandemia, a gente não pode esquecer disso. Você se lembra do que foi a pandemia. O que pretendemos aqui, abrindo ao acaso mensagens? Aquele momento é um parêntese, é uma trégua que você vai abrir na tua rotina para acessar conteúdos inspiradores que movimentem a musculatura da sua percepção e da sua sensibilidade espiritual. Portanto, é uma forma de valorizar o seu tempo, porque nem só de pão vive o homem, nós precisamos de nutrição espiritual. E quando a pessoa se esquece desse lado mais sensível, que remete ao que não é material, que remete ao que é transcendental, que é o seu lado mais místico, quando você mata de inanição ou tenta matar por falta de nutriente o seu lado espiritual, você sofre. Isso daqui é nutriente para a alma, ajuda a gente a ir, eu diria, exercitando um pensamento abstrato, mas repleto de sabedoria, de capacidade de perceber além do que os olhos enxergam e se situar de uma forma mais inteligente nos desafios da existência. Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou e como eu realizo as minhas escolhas na matéria também, porque a gente está na matéria, a gente vai ter que pensar nisso daqui. Eu preciso comer, eu preciso
viver num lugar limpo e asseado, eu preciso cuidar da minha saúde física, tudo isso está no pacote. Mas a gente não é só isso. E aproveitar o tempo é a proposta do Papo das 9, abrindo ao acaso e fazendo reflexões. É a proposta do Sabedoria no Dia a Dia. A gente dá sabe a expressão freio de arrumação? Freio de arrumação. Ou seja, você está lá naquela toada da tua vida, vamos ir nessa, vamos seguindo, mais um dia, e vamos que vamos. De repente você não sabe direito para onde você está indo e de que jeito. Pelo amor de Deus, quanta gente conhecemos, né? Tem uma música do Lulu Santos, como é que é? A pressa de chegar. Como é que é? Tanta pressa de chegar a nenhum lugar, só para ter a sensação de que a vida passa assim como um tufão. Nós somos feitos um pro outro, pode crer. Por isso é que eu estou aqui. E não há lógica que faça desandar o que o acaso decidiu. Mas a parte da música que eu queria destacar é essa. Tamanha pressa de chegar, não é? Tamanha pressa de chegar a nenhum lugar, só para ter a sensação de que a vida passa assim com um tufão. Gente, a letra é bonita, mas essa ideia é um tanto aterrorizante. O apressado come cru e passa mal. A vida tem o tempo certo, traz o tempo certo das coisas. Você pode não estar antenado, sintonizado, conectado com essa ideia, mas essa ideia ela é muito, muito profunda, muito importante. E aqui eu vou para o terceiro e último capítulo, onde eu abordo essa questão. Dentro do livro Sabedoria no Dia a Dia, Pedagogia da Redundância. Você vai tratando do mesmo tema de formas distintas, de maneira a introjetar um conceito, uma ideia, uma proposta filosófica que faz sentido, pelo menos para mim. O capítulo é o 13. Desacelerar. Inspirado na mensagem número 11 do Minutos de Sabedoria. Vamos primeiro ler o Pastorino, depois a gente vai compartilhar como é que eu fiz essa digressão, ok? Olha o Pastorino que escreveu há mais de 6 décadas atrás, e de lá para cá a gente só botou o pé no acelerador, eu diria, percebendo a passagem do tempo mais rápida, as pessoas muito obnubiladas, muito atarefadas, muito cheias de compromisso, muita coisa para fazer em pouco tempo. Olha o que o Pastorino escreveu há mais de 60 anos atrás no livrinho. Aprenda a repousar a sua mente. A mente cansada não pode pensar direito. Repouse a mente fazendo o exercício da higiene mental para conquistar cada vez mais energia e vigor. O cérebro cansado turva o pensamento. E o pensamento é a maior força criadora que existe sobre a Terra. Repouse o cérebro para pensar com acerto e alegria. Aí eu achei curioso, achei bonitinho ele falar há mais de 60 anos da higiene mental, porque eu fico pensando, há mais de 6 décadas atrás, não tinha como temos hoje, na escala de conhecimento a partir da medicina, da ciência médica, na literatura médica que fala de saúde mental. Naquela época não tínhamos como temos hoje a chancela da ciência para as práticas, por exemplo, de meditação. As práticas de meditação.
Na época do Pastorino não tinha, como temos hoje, várias opções de meditar, são diferentes técnicas de meditação. Cursinho de meditação, a proliferação de academias de yoga, por exemplo, que tem suas respirações, os asanas lá, os exercícios e a meditação. Então, Pastorino, na década de 1960, já falava da higiene mental, que era a expressão provavelmente mais assimilável para a época. Hoje você não tem problema para falar medite. A meditação, ela oferece recursos para que você dê esse freio de arrumação. Diz assim, para aí. Pare, pense, olhe que esse dia já vem. Né? Acho que essa é a música. O fato é que desacelerar na linha do tempo, de Pastorino lançando Minutos de Sabedoria para cá, a urgência de desacelerar tornou-se muito maior. Eu abro o capítulo 13 do livro, falando da descoberta, da primeira vez que se descreveu síndrome de burnout. Você já ouviu falar sobre isso? Eu abro o capítulo falando de um psicólogo norte-americano, o nome dele é Herbert Fraudenberger. 1974, ele falou, olha, está acontecendo uma coisa aqui que a gente precisa dar o devido nome. Isso não está diagnosticado da forma como nós precisamos reconhecer. Síndrome de burnout. Algo tragicamente recorrente em ambientes de trabalho em que a exaustão e o estresse precipitam vários sintomas desconfortáveis, como insônia, falta de apetite, dores musculares, pressão alta. Olha, é uma família inumerável de problemas que vão acontecendo. E até 1974, você não tinha a clareza do que eu vou chamar aqui arbitrariamente, peço desculpas aos especialistas se não for essa a melhor leitura, você colapsa, é um colapso orgânico e mental, você pifa. Se lembra dessa? Os mais velhos, pifar. Hoje em dia a garotada não fala pifar. Você pifa. O que é pifa? Você desmonta. Eu tenho, nas minhas relações pessoais, eu vi de perto 2 casos de amigos meus acometidos de síndrome de burnout. E isso por pressão profissional. Quando você não estabelece limites, quando você vai acumulando tarefas, quando você, de repente, não tem mais a trégua. Você está trabalhando no ambiente de trabalho, você está trabalhando em casa, se faz o trabalho de casa, né? Homeworking, né? Quando você está trabalhando em casa, você, por vezes, tem essa dificuldade de dizer, eu vou trabalhar o quê? O dia inteiro, eu acordo de manhã e vou dormir, estou trabalhando sem parar. Tem gente que vai levando, mas não vai levando bem. E muitas pessoas estão colapsando. Então, eu abro o livro lembrando que isso tem a ver com uma cultura que premia a produtividade. Quanto mais você produz, mais reconhecido você é perante os pares, perante os seus. Esse não para de trabalhar, esse é um gigante, esse não cansa, esse é de domingo a domingo. Né? Existe uma expressão em inglês chamada workaholic, que designa exatamente alguém identificado com esse, eu diria, estilo de vida. O trabalho em primeiro lugar, depois vem o resto. O resto é família, o resto é lazer, entretenimento, o resto é prazer. Ah, mas eu tenho prazer com o que eu faço. Eu tenho prazer trabalhando. Sim, mas quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de algo que é fundamental, é importante, é algo que vai desafiar você intelectualmente, representa desafio para cumprimento de tarefas. Não é estigmatizar o trabalho, é reconhecer os limites. E nós temos limites. E quem não respeita os limites ultrapassa uma linha divisória que é muito, muito importante da gente saber que ela existe entre a saúde e a doença.
Os dois casos que eu reportei aqui, óbvio que eu não vou identificar, de pessoas próximas a mim, acometidas da síndrome de burnout, que colapsaram, a recomendação dos médicos, porque elas estavam pipocando um monte de sintoma, por isso que é difícil diagnosticar se você não tem o conhecimento, eu diria, profundo sobre o que é o burnout. Porque você vai ter a pessoa dizer assim, eu estou com insônia, você acha que o problema é só insônia. Ah, eu também não estou comendo direito. Não, então vamos tratar da inapetência. Ah, porque eu não tenho mais interesse sexual. Ah, porque eu não estou conseguindo mais fazer isso ou aquilo. Aí, o médico distraidamente pode não entender que todos esses sintomas estariam associados. E é grave, viu, gente? Eu não quero aqui ser dramático, mas dependendo da invigilância da criatura, esse colapso pode custar muito caro. Muito caro. E os médicos dizem assim, você vai ter que romper totalmente com essa rotina. Você vai parar de trabalhar e ter licença médica. E você vai passar um tempo sem pensar em trabalho. Você não vai nem trabalhar de casa. Você não vai pensar em trabalho. No caso de jornalistas, é melhor você nem acessar o noticiário durante um tempo, porque isso vai relembrar do teu trabalho. Você não pode se envolver com isso até o teu corpo ser restabelecido, até os circuitos serem reconectados. Porque a síndrome de burnout é a resposta que o teu corpo está te dando, é um alerta, está dizendo assim, você não está cuidando de mim, porque eu não sou invencível, eu não sou imune, eu não estou blindado do esgotamento. E se você não presta atenção nisso, eu vou sinalizar para você. Pifa. Bom, nesse capítulo a gente também fala dos recados que mensagens de sabedoria trazem sobre a necessidade da gente atentar para os nossos próprios limites. Então, quando você pega lá no Velho Testamento, é uma possível interpretação teológica e simbólica, não literal. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Cada teólogo vai puxar a sardinha para o seu lado, dizendo, isso quer dizer isso, não, isso quer dizer aquilo. Eu vejo na interpretação teológica que eu vou compartilhar agora a mais acertada. Tudo no universo precisa de pausa, de descanso, de trégua. A natureza tem trégua e tem descanso. Ela nos ensina isso, né? Então, se tudo tem o tempo certo de acontecer, o descanso, a trégua e a pausa também tem um significado e um sentido profundo. Isso foi expresso no Velho Testamento. Deus descansou. Não é que Deus descanse. Essa interpretação literal não combina, pelo menos com a minha visão da riqueza dessa mensagem. Não é que Deus descansou. É que a natureza precisa da pausa para seguir em frente. Todos nós precisamos da pausa. E não respeitar os limites significa precipitar a gente na direção de um abismo. Então vamos lá. Eu também cito o trecho de um texto publicado por um rabino aqui do Rio de Janeiro, que é meu amigo, posso chamá-lo assim, Newton Bonder, conheço há muito tempo. Já fui convidado por ele aqui no centro de estudos do Leblon, que ele coordena para fazer palestras mais de uma vez. É uma pessoa que eu considero assim das mais inteligentes e sábias, e respeito muito o pensamento dele. Ele escreveu certa vez no Jornal do Rio de Janeiro um texto chamado Os Domingos Precisam de Feriados. É lindo, lindo, lindo esse texto, lindo. Está disponível na internet para quem quiser dar uma olhada. E eu destaquei no capítulo 13 do livro Sabedoria no Dia a Dia, que inspira o Papo das 9 de hoje. Bonder falou, onde não há pausa, a vida lentamente se extingue. E ele também disse, a incapacidade de parar é uma forma de depressão. Porque as pessoas têm essa ideia da depressão como algo que a pessoa fica absolutamente prostrada, sem ânimo para fazer nada. E ele está lembrando aqui uma característica importante. Essa incapacidade de parar é uma forma de depressão. A pessoa está entregue a algo que não tem merecido da parte dela
o devido cuidado de elaborar e dizer, mas espera aí, eu preciso fazer isso desse jeito? Eu preciso fazer isso agora como eu estou fazendo? Não há outros aspectos da minha existência que eu preciso atentar para a importância deles? E aí a gente fala do desacelerar. Eu encerro o capítulo dizendo, uma mente serena e equilibrada é uma força do universo. E esse poder está ao nosso alcance. Portanto, meus amigos, essa foi a mensagem que eu quis trazer nesse domingo. Repetindo para quem chegou depois, eu abri os trabalhos, lembrando que o Papo das 9 de hoje é gravado porque estou em ritmo de lançamento de livros. Neste fim de semana estou em São Paulo. Próximo fim de semana estarei em Brasília. Então a gente vai aqui gravando antecipadamente o papo de domingo. Quero encerrar lembrando que na próxima terça-feira, portanto depois de amanhã, faremos o lançamento do Papo das 9 no Rio de Janeiro. O horário marcado é 7 da noite. Eu vou chegar antes na livraria da Travessa. Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, são todos convidados. Lembrando que o livrinho Sabedoria no Dia a Dia tem a totalidade dos direitos autorais, a gente colocou na orelha, destinada a totalidade para as casas André Luiz, que realizam um trabalho maravilhoso há 75 anos em Guarulhos, São Paulo, de assistência, de atendimento e de cuidado para pessoas com deficiências intelectuais ou motoras. Trabalho lindíssimo, belíssimo, que merece a nossa atenção também. Ó, obrigado, tudo de bom. Se você curtiu o papo, dá lá um joinha e manda para o povo que você acha que está precisando refletir sobre o tempo certo das coisas, a necessidade da gente priorizar o aqui e o agora, não ser refém de uma rotina alucinada de trabalho que pode determinar o pesadelo da síndrome de burnout. Se você conhece alguém com que vivencia esses riscos, manda para esse alguém. Isso pode ser entendido como um gesto de amor. Tudo de bom. Força, coragem e fé. Até a próxima.